Duas coisas que Deus não vai te dar. Esse é o tema do vídeo de hoje. É fato que em algum momento de nossas vidas, todos nós, sem exceção, pedimos muitas coisas para Deus. E é claro, com toda certeza, Deus pode nos dar muitas coisas. Mas tem duas coisas que eu vou abordar nesse vídeo hoje aqui, que talvez você não saiba, mas essas duas coisas Deus não pode nos dar. Na verdade Ele pode, porque Ele é soberano e Deus pode todas as coisas. Mas Ele quer que a gente desenvolva essas duas coisas. A primeira coisa, coragem. Se tem uma coisa que Deus não vai nos dar, é coragem. Seja para enfrentar os desafios da vida, seja para a gente correr atrás de algo que a gente almeja. Tem pessoas que almejam prosperidade financeira. Você vai ter que ter coragem para poder empreender, para poder lidar com pessoas e para fazer a diferença, para você alcançar o que você deseja alcançar. E isso é uma coisa que eu posso afirmar para você, que coragem Deus não vai nos dar. Eu separei uma parte na Bíblia que retrata exatamente isso. Eu vou ler a Bíblia aqui na Nova Versão Internacional, versão NVI, né, no caso. Quem tiver a Bíblia aí pode abrir para dar uma olhada. Está em Mateus 14, a partir do versículo 25. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Ou seja, aqui vocês escutaram bem, todos eles estavam com medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor," disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha," respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Então aqui nesse versículo, a gente acabou de ler que Pedro e os outros apóstolos também sentiram medo. Mas, contudo, o que Pedro fez? Pedro teve coragem para perguntar para Jesus se ele poderia andar na direção de Jesus e teve coragem para pisar fora do barco. E assim a gente pode encaixar isso no nosso dia a dia também, porque vai ter muitas situações que vai exigir de nós coragem. A gente vai ter que dar o primeiro passo. Tem coisas que a gente não vê, mas se a gente der o primeiro passo, Deus entra com a gente, ou seja, Jesus vai com a gente. E mesmo quando Pedro afundou, Jesus estava ali para segurar a mão dele e puxar ele de volta para a superfície. Segunda coisa, fé. Se a gente não tiver fé que vai acontecer e que a gente pode realizar, não vai dar certo. Como a gente acabou de ler também, Pedro, para ele poder ir em direção de Jesus, ele teve que acreditar. Ele teve que acreditar no que ele não via, no que ele não podia ver. Porque na nossa parte lógica, qual que é a probabilidade da gente pisar na água e andar por cima dela? Na nossa cabeça a gente pensa: eu vou afundar, vou me afogar e vou morrer. Então Pedro teve que acreditar, ele teve que ter fé em Jesus. Jesus poderia fazer ele andar por sobre as águas. Coragem e fé são duas coisas que andam juntas. E quando a gente entende isso, aí que a nossa vida começa a dar um up, a gente começa a entender muitas coisas, por muitas coisas que a gente passou, que serviu para nos dar autoridade hoje em dia. Desenvolva ao máximo a sua fé e a sua coragem. E nunca se esqueça, barco com Jesus também tem tempestade. A diferença é que ele não afunda.